Olá, meu nome é Raquel. Vamos falar hoje sobre o 7º milênio, estudar a linha do tempo para a segunda vinda de nosso Rei, Jesus Cristo, ao qual aguardamos para pôr fim do pecado deste mundo. Para que o vídeo não fique muito extenso, farei essa primeira parte, então acompanhe as outras partes para dar continuidade ao estudo dos eventos finais, o que sucederá. Antes, porém, de vir aquele dia, Deus adverte os homens quanto ao que há de suceder. Em todos os tempos, suas advertências têm sido dadas. Alguns acreditam na palavra de Deus e obedecem às suas orientações, livrando-se assim dos juízos cairão sobre os incrédulos e desobedientes. Antes de destruir o mundo pelo dilúvio, Deus ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Gênesis capítulo 7, verso 1. Noé obedeceu e foi salvo. Antes da destruição de Sodoma, os anjos trouxeram a Ló a seguinte mensagem: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Ló atendeu a advertência e foi salvo. Assim também, agora somos advertidos a respeito da segunda vinda de Cristo e da destruição sobrevirá ao mundo, e a todos os que derem ouvidos às advertências serão salvos. Quando Cristo vier nas nuvens do céu, os justos hão de exclamar: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. Como não sabemos o tempo exato de sua vinda, somos exortados a vigiar. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrem vigilantes. Lucas 12:37. Antes de começar o estudo, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, eu te agradeço porque tem mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeu dos sábios e dos instruídos. Por favor, Pai, não deixe-nos seguir o caminho errado. Por tua bondade, ensina-nos a tua lei, que o Senhor nos guarde e proteja até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e a única esperança. Tudo isso te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos iniciar o estudo sobre a segunda vinda de Cristo à luz da Bíblia e de Ellen White. A primeira pergunta é: quando entrou o pecado no planeta Terra? Esta é a pergunta que vamos agora em busca da resposta. Para responder a esta pergunta, precisamos olhar para o estudo das 70 semanas que estão em Daniel, capítulo 9, 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. 70 semanas do período dos 2.300 dias de Daniel 8:14 se destinavam ao povo de Daniel, ou seja, aos judeus. De fato, eram 490 anos, pois estas eram semanas proféticas, conforme Ezequiel capítulo 4, 6 e 7. Estes 490 anos, Daniel capítulo 9, 24, eram a parte inicial do grande período de tempo da profecia dos 2.300 anos, como foi visto anteriormente. A contagem de tempo se inicia com o decreto para a reconstrução de Jerusalém, emitido por Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C., até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Até o ungido, o príncipe Jesus Cristo, haveriam 7 semanas mais 62 semanas. Então, 7 semanas é igual
a 49 dias proféticos, anos. 62 semanas é igual a 434 dias proféticos, anos. Isso dá um total de 483 anos. Se contarmos a partir de 457 a.C., a data em que se inicia o período profético, chegaremos ao ano 27 depois de Cristo. Então, o que ocorreu no ano 27 depois de Cristo? Ocorreu que Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito Santo. Mateus descreve a cena em que Jesus veio para ser batizado e João Batista não queria batizar a Jesus porque se achava indigno. Mas Jesus lhe respondeu: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Então, ele o admitiu, batizando Jesus. Saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, verso 15 e 16. Nesta ocasião, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, que desceu como pomba, e o próprio Deus estava presente. Lucas também descreve o episódio, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma córpora, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: "Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo." Está lá em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Esta foi a data em que Jesus foi ungido, ou seja, no ano 27 depois de Cristo, exatamente 483 anos depois de 457 antes de Cristo. Então, o tempo do primeiro advento e de alguns dos principais eventos relacionados com as funções da vinda do Salvador foi feito conhecido pelo anjo Gabriel a Daniel. 70 semanas, disse o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel 9:24. Um dia na profecia representa um ano, como está lá em Números 14:34. Ezequiel 4:6. As 70 semanas, ou os 490 dias, representam 490 anos, e é dado um ponto de partida para este período. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. De acordo com Daniel 9:25, 79 semanas ou 483 anos, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, completada pelo decreto de Artaxerxes Longimanno, entrou em vigor no outono de 457 a.C. Partindo dessa data, os 483 anos se estendem até o outono de 27 depois de Cristo. Então, de acordo com a profecia, esse período devia alcançar o Messias, o ungido. Em 27 depois de Cristo, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo e pouco depois deu início ao seu ministério. Então foi proclamada a mensagem: o tempo está cumprindo. Marcos 1:15. Bom, a palavra Messias significa o ungido. No outono do ano 27 da nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos 10:38. E o próprio Salvador declarou: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres." Está em Lucas 4:18, depois vocês podem estar lendo. Depois de seu batismo, ele foi para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: "O tempo está cumprindo." Pode ler lá em Marcos
capítulo 1, o 14 e o 15, e também o capítulo 14. Isso também está no Grande Conflito, na página 327. Me impressiona essa data, pois Deus queria que soubéssemos, sem nenhuma dúvida, que Jesus foi batizado e foi nesse ano. Lucas descreve a unção de Cristo, bem como a data do evento. Não por acaso, Deus gostaria que a gente soubéssemos a data. Está escrito lá em Lucas, capítulo 3, o verso 1 ao 3, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, Traconite e Lissânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Viram? Percebe como é importante essa data? Ela é extremamente detalhada para que não fique dúvidas quanto à data do batismo de Jesus. Então, é por isso que temos certeza sobre o cálculo do restante da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é tão preciosa para nós adventistas do sétimo dia. Mas o que isso tem a ver com a entrada do pecado no planeta? Nesta data, logo após ser batizado, Lucas capítulo 4, 1, 2 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Veja, após o batismo, no ano 27 depois de Cristo, Jesus foi para o deserto, aonde foi tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus foi tentado pelo diabo no ano 27 depois de Cristo. Guarde isso aí na sua cabecinha. Outra data importante é a morte de Jesus na cruz, pois a mesma profecia dizia: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Quando o ungido, Jesus, foi morto, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9, 27. Confere aí depois. No ano 31 da nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado, então, no ano 31 depois de Cristo. O que as datas do batismo e da morte de Jesus têm a ver com a data da entrada do pecado no mundo? Baseado nessas datas, vejamos o que o Espírito de profecia diz sobre esses acontecimentos e que relação elas podem ter com o início do pecado na Terra. Eu tirei um print dos livros de Ellen White, trechos importantes para o nosso estudo sobre os 6.000 anos, a volta de Jesus. Vai acompanhando e no final a gente vai concluir que Jesus está mais perto do que muitos imaginam. Eu vou estar lendo só a parte destacada, mas depois você pode colocar o vídeo em pausa e ler todo o trecho, tá bom? Para o vídeo não ficar muito extenso. Vou estar lendo só os trechos destacados que estamos analisando. No livro No Deserto da Tentação, página 95, Ellen White diz: por 4.000 anos, desde a declaração feita a Adão de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. O que você entendeu ao ler esse texto? Eu entendi que havia passado 4.000 anos desde aquele dia em que Adão e Eva pecaram e Deus pronunciou a promessa descrita em Gênesis 3,15, não é mesmo? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Se me fundamentar apenas nessa citação de Ellen White, chego à conclusão que no ano 27 depois de Cristo, o mundo completou 4.000 anos de pecado, e poderíamos preencher a linha do tempo dessa maneira. Veja, pecado, o início da contagem dos 6.000 anos, a linha do tempo, a criação, o pecado, o início. Então,
então a tentação de Jesus no ano 27 depois de Cristo. Então temos 4.000 anos a tentação de Jesus, por 4.000 anos desde a declaração feita a Adão de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, Satanás. Ele tinha estado planejado sua maneira de ataque. Olhando apenas essa citação, diríamos que o pecado ocorreu no ano 3.973 a.C., que desde 1798 estamos vivendo no tempo do fim, e que desde 1844 o julgamento dos seres humanos que já viveram está em andamento no céu. E a qualquer momento pode-se iniciar o julgamento dos que estão vivos. Então, em que Cristo voltaria no ano 2027, contudo, antes de fazer uma afirmação como esta, vamos analisar outros textos para ver se isso faz sentido. Primeiramente, destacarei alguns outros textos que apoiam essa conclusão. Não assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. Está aí essa declaração de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, página 117. Que coisa fantástica, não é verdade? Com esse texto do livro Desejado de Todas as Nações, a conclusão contínua, válida. Cristo entrou no deserto quando a raça humana já tinha 4.000 anos de degeneração pelo pecado. O Filho de Deus humilhou-se a si mesmo e tomou a natureza humana após a humanidade ter se desviado do Éden por 4.000 anos do seu estado original de pureza e retidão. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. Mais uma citação afirmando que Cristo venceu no deserto 4.000 anos depois de Adão ser expulso do paraíso. Temos muitos outros textos, não por acaso, pois Deus queria que soubéssemos sem nenhuma dúvida o tempo da terra com a degeneração do pecado. Ainda em outra página no livro Deserto da Tentação, aí na página 39, como você vê, mais uma citação afirmando que Cristo venceu no deserto 4.000 anos depois de Adão ser expulso do paraíso. Na página 57, por 4.000 anos, Satanás tinha trabalhado contra o governo de Deus. Tinham estado separados de Deus por 4.000 anos. Ela repete muitas vezes os 4.000 anos, porque isso é importante. Esse texto diz que durante 4.000 anos Satanás trabalhou contra o governo de Deus e a humanidade já estava separada de Deus por 4.000 anos, desde que saíram do Jardim do Éden. A data em que se completou 4.000 anos foi quando Cristo entrou no deserto, aonde foi tentado, mas saiu vitorioso. Mais uma citação: Cristo no ermo deserto não se achava em posição tão favorável para resistir às tentações de Satanás como Adão quando foi tentado no Éden. O Filho de Deus humilhou-se e tomou a natureza humana. Depois de haver a raça vagueando 4.000 anos fora do Éden e do seu estado original de pureza e retidão. Cristo no deserto da tentação, ali Cristo venceu em lugar do pecador 4.000 anos depois de Adão volver costas à luz de seu lar. Então, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 267. Na página também 280, ela frisa aí 4.000 anos. Os homens caídos não tinham as vantagens que teve Adão no Éden. Tinham estado a separar-se de Deus por 4.000 anos. Então, tanto o primeiro texto mostra que quando Cristo entrou no deserto, o homem já havia vagueado 4.000 anos fora do Éden, como também o segundo texto, que fala do grande conflito durante 4.000 anos, pois o ser humano já estava separado de Deus por 4.000 anos. Depois, falando sobre a vitória de Cristo, Ellen White menciona que Cristo venceu em lugar do pecador 4.000 anos depois de Adão sair do paraíso. No capítulo 39 do livro Mensagens Escolhidas,
falando sobre a primeira tentação de Cristo, a palavra inspirada diz, vou ler só que a parte destacada, pode colocar o vídeo em pausa e ler todo o texto, e aí diz, mais de 4.000 anos. Aqui existe uma diferença em relação às outras citações. Ela fala que a transgressão da lei de Deus já durava mais de 4.000 anos, mas considerem comigo que ela incluiu aí os anjos, e é óbvio que os anjos caídos transgrediram a lei de Deus antes de Adão e Eva, e se levarmos isso em conta, continua válida a data de 4.000 anos de pecado em 27 depois de Cristo. E no mesmo capítulo, na página 279, o pensamento se confirma, pois ela está falando sobre a primeira tentação de Cristo. O conflito em questão aqui se refere à terra e mais especificamente ao deserto. 4.000 anos, vejam, mensagens escolhidas na página 279. Vamos a outro texto. Aqui nesse texto do livro Desejado de Todas as Nações, entendemos que Satanás induziu o homem ao pecado e tão logo isto ocorreu, Deus colocou em ação o plano da redenção exposto ao homem em Gênesis 3,15, e quando Cristo estava no deserto de tentação, a luta já prosseguia por 4.000 anos. Mas existe um trecho aqui que diz que a luta foi dura no deserto do Calvário, ou seja, do ano 27 ao ano 31, o tempo do ministério de Cristo aqui na terra. E eu estou chamando a atenção para esse texto porque o próximo fala de 4.000 anos próximo à morte de Jesus. Veja aí o texto, o Desejado de Todas as Nações, na página 652. Nesse texto temos o momento da Santa Ceia, na noite em que Jesus seria traído. No outro dia ele seria crucificado, era o ano 31 depois de Cristo. E aqui diz que por meio do sacrifício de Cristo, o sistema de símbolos ou morte de cordeiros que iniciou no dia em que Adão e Eva pecaram, em Gênesis 3,15, terminou. E então vem o texto que mostra que durante 4.000 anos esse símbolo apontara para a morte de Jesus Cristo. Então estaria dizendo aqui que o ano em que completaria a contagem de 4.000 anos de pecado na terra seria o ano 31 depois de Cristo. Durante 4.000 anos, Cristo em seu santuário, página 56. Nesse texto temos algumas informações muito importantes. Primeiro, o espírito de profecia confirma a interpretação profética e as datas que estudamos. As 70 semanas, como 490 anos, terminando no ano 34, a data do batismo de Jesus no ano 27 e a morte de Jesus no ano 31. Mas nesse texto, a ideia é de que o ano em que terminou os 4.000 anos de pecado na terra foi o ano da morte de Jesus, ou seja, 31 depois de Cristo. A senhora White parece estar falando aqui de forma aproximada e de fato existem outros textos que parecem falar de aproximadamente 4.000 anos. Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Desejado de Todas as Nações, página 48 e 49. Este é um texto que menciona Jesus aceitando a humanidade quando já o pecado havia atuado na terra por aproximadamente 4.000 anos. Outro texto, no Grande Conflito, página 546, também ela se refere aos 4.000 anos. Aqui a senhora White também dá a ideia de aproximação dos 4.000 anos de pecado próximo à ressurreição de Cristo. E agora, quando realmente teria se completado o período de 4.000 anos de pecado sobre a terra? Esta é uma pergunta difícil de ser respondida com segurança, mas estou convencido de que seria entre o ano 27 e o ano 31 de nossa era. Mas continuemos a nossa busca para definirmos o tempo em que estamos vivendo. Em outro texto da senhora White, vemos as respectivas datas proféticas de Daniel 8 e 9. Durante 4.000 anos, o Grande Conflito, página 328, o que quero chamar sua atenção é que as profecias estão matematicamente corretas e mesmo que no caso de nossa incapacidade de precisar exatamente o momento da entrada do pecado do mundo, chego a uma conclusão
decisão que me deixa muito feliz. Estamos vivendo muito próximo do final dos 6.000 anos de pecado nessa terra. Estamos vivendo muito próximo da segunda vinda de Cristo. G. Edward Rey, em seu livro E Vendedor, mesmo a porta, faz um sumário da visão que Ellen White tinha com respeito à idade da Terra e da duração dos eventos do grande conflito. Nós podemos afirmar que ela acreditava que o tempo é esboçado como uma corrente de eventos em torno de 6.000 anos. Jesus não poderia voltar antes de 1798. Jesus agiu no tempo exato. Deus colocou pessoas e circunstâncias no lugar em que o tempo havia sido determinado. Jesus viveu na Terra 4.000 anos depois de Adão. Logo terminará. Nós estamos vivendo em meio às cenas finais da história da Terra. Quando os 6.000 anos se passarem, todos terão feito sua decisão. Terá então chegado o tempo para Deus vindicar a autoridade de sua desprezada lei. Cristo quebrou os grilhões de Satanás e deixou os prisioneiros livres. Logo, as criaturas de Deus estarão para sempre livres da presença e tentações de Satanás. Tudo que se perdeu será restaurado. E agora, o propósito original de Deus será a criação da terra. O plano de Deus para o homem e para a terra está seguindo o grande relógio do tempo. O tempo quase chegou ao fim e a terra ficará desolada durante o milênio, em descanso, como vamos ver na segunda parte do estudo. Creio que, diante de tudo que estudamos até agora, podemos afirmar com segurança que chegou a hora. Mas pense um pouco. O mais importante não é a data, mas o evento. O mais importante do que saber o momento exato para a volta de Jesus é estar preparado para ir com Ele. A porta da graça se fechará bem antes da volta de Jesus. Assim indicam outros períodos proféticos da Bíblia. Talvez o mais importante seria saber o dia de nossa morte, pois aí sim, sela-se a escolha de que cada um faz para a vida ou para a morte eterna. Se fosse possível, o mais importante seria conhecer a data do fechamento da porta da graça para mim, pois também aí será o dia em que se definirá de que lado eu estou. Quando as pragas descritas em Apocalipse foram derramadas sobre a terra, todos fizeram sua escolha no grande conflito, ao lado de Jesus ou de Satanás. As pragas, de acordo com Apocalipse, cairão durante o período de 1 ano. Apocalipse 18:8. Agora que eu tenho essa informação, eu quero maior responsabilidade de me preparar e levar outros a se prepararem também. Compartilhe também essa informação para que as pessoas possam fazer a sua escolha entre estar ao lado de Deus ou de Satanás. Compartilhe esse vídeo e fale para as pessoas estar acompanhando toda a série, pois a mensagem é urgente. Prepare-se de acordo com a parábola das 10 virgens. Significa buscar o óleo do Espírito Santo em bastante quantidade para que não falte nesses últimos dias. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Chegará um momento em que as pessoas buscarão a Deus e sua palavra, como as virgens loucas da parábola o fizeram em busca de azeite nos últimos momentos, mas não encontrarão. Como não sabemos a data exata da volta de Jesus, somos exortados a estarmos vigilantes todo o tempo. E como já disse, a volta de Jesus para mim ou para você pode ser hoje ou amanhã, porque nossa vida pode cessar a qualquer momento. Olhando para a nossa linha de tempo, você tem consciência agora do tempo em que estamos vivendo? Mesmo sem saber a data exata da volta de Cristo, você percebe que estamos no fim do tempo do fim? Tudo indica que chegou a hora, ou seja, estamos vivendo muito próximo da segunda vinda de Cristo, ou deveria dizer que estamos vivendo muito próximo ao fechamento da porta da graça? Ainda vivemos no tempo em que podemos escolher ficar ao lado de Cristo, mas chegará o dia em que todos já fizeram a sua decisão. Aqueles que escolheram ao lado do inimigo não poderão mais mudar, estarão para sempre perdidos. Apocalipse 22:11-21. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora.
e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amados, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos, pois Deus tem dado os sinais do tempo de sua volta. Por isso, meu irmão, acorda, desperta, minha irmã, desperta tu que dormes, a hora é agora. O servo bom diz: meu Senhor logo vem, estejamos preparados para a sua volta. Não deixe de assistir toda a série que farei aqui no canal, para que você possa estudar mais e mais, para que você perceba que estamos realmente no tempo do fim. Um grande abraço, até o próximo vídeo.